Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela. Hoje então vamos dar aqui continuidade aos estudos do direito penal e o tipo penal que nós vamos analisar hoje então é o crime de moeda falsa, que está previsto no artigo 289 do Código Penal. Tá? Esse tipo penal ele inaugura um novo título que trata-se do título dos crimes contra a fé pública. Então vamos dar uma olhada aí no tipo penal. Constitui crime de moeda falsa. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda em curso legal no país ou no estrangeiro. Pena reclusão de 3 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 3º. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão, inciso 1º, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Inciso 2º, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Parágrafo 4º, nas mesmas penas, incorre quem desvia, faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada, ok? Então, esse tipo penal aí, como já dito, ele inaugura o título dos crimes contra a fé pública e o objeto jurídico deste tipo penal, então, é a fé pública, em especial a fé pública, né, do papel moeda ou então propriamente aí da moeda, tá? Quanto à ação nuclear, esse tipo penal ele vai se consubstanciar aí no verbo falsificar, tá? Falsificar o quê? Qual que é o elemento material aí desse tipo penal? Aqui é então tanto a cédula, tá? Papel, ou então a moeda, tá? Desde que esta cédula ou moeda esteja aí em plena circulação no Brasil ou então no estrangeiro, tá? E pode ser feita aí de duas formas. Fabricando, então o agente ele pode fabricar aí uma nova cédula ou então uma nova moeda, ou então alterar uma já existente, como por exemplo você alterar uma cédula para retirar, aumentar o seu valor, por exemplo, tá? Ou então alterar uma cédula para que você não seja possível a identificação da origem dessa cédula. Por exemplo, no caso de uma extorsão, né? Quando o agente ele não quer identificar que aquele dinheiro que ele recebeu é produto de extorsão, então ele vai modificar o número de série, por exemplo, da cédula, tá? Quanto a essa falsificação, né, essa alteração, a jurisprudência já entendeu que não é qualquer falsificação, não é uma falsificação grosseira, deve ser uma falsificação que possa aí de fato enganar a coletividade, tá? Então não é qualquer falsificação, pegar uma folha aí em branca e fazer uma cédula, isso não vai caracterizar este crime, tá? Tem que ser aí ter uma certa perfeição, que esta cédula ou essa moeda, então ela seja capaz de iludir, de enganar aí a coletividade, tá? No entanto, né, vamos supor que a cédula ela não seja aí não seja capaz de iludir talvez uma coletividade, mas ela seja capaz de iludir uma pessoa em especial, tá? Uma pessoa mais rústica, enfim, né? Seja capaz de iludir uma pessoa em especial, tá? Então, nós não estaríamos, então, diante do crime de moeda falsa, mas, então, diante aí, de um crime de estelionato, por exemplo. Então, para a gente aí recordar, tá? Se a falsificação ela for grosseira, tá? Nós podemos estar diante aí da figura do
do crime impossível, tá? Então, a conduta seria atípica. No entanto, se essa falsificação, apesar de ser grosseira, ela ter a capacidade de enganar um indivíduo, por exemplo, podemos estar diante aí do crime de estelionato, tá? Então, se for crime de estelionato, a competência será aí da Justiça Estadual. Agora, se for o crime de moeda falsa, a competência será da Justiça Federal. Prosseguindo aqui, tá? Outro ponto importante quanto ao crime de moeda falsa é que já é pacificado aí nos tribunais que não comporta esse tipo penal aqui a aplicação do princípio da insignificância, tá? Então, se eu aí falsificar ou alterar uma moeda de 1 centavo, o crime terá então plena caracterização, tá? Vai ter uma plena tipicidade penal, ok? Quanto ao sujeito ativo, é um crime comum e pode ser praticado por qualquer pessoa. Quanto ao sujeito passivo, aqui nós temos em primeiro lugar o Estado, tá? A coletividade e ainda, né, a pessoa, o sujeito aí que talvez foi lesado, que recebeu uma moeda falsa como um pagamento, por exemplo. O elemento subjetivo. O elemento subjetivo desse tipo penal é o dolo simples, tá? Não requer aí que a pessoa, que o agente tenha um fim especial, por exemplo, de ter lucros. Consumação e tentativa. Esse tipo penal, ele consuma-se, então, com a prática dos verbos, seja falsificar, tá? Fabricando ou alterando essa moeda, o crime já vai ter consumado, tá? Isso aqui no caput. Então, o simples fato de fazer falsificar uma moeda ou um papel moeda, no caso, já configura o crime. Não é necessário que essa moeda falsificada, por exemplo, ela seja inserida, que seja inserida na circulação, ok? Quanto à tentativa, por ser um crime pluriexistente, pode, então é admissível a tentativa. Quanto às formas, tá? Então, no caput nós temos a forma simples. No parágrafo 1º nós temos a forma equiparada, tá? Que diz: nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa, tá? Então, aquela pessoa lá, alguém fala pro agente que fabricou moedas falsas, tá? Papel moeda, e vende para outra pessoa, e essa pessoa compra. Essa pessoa, tanto aquele que falsificou como essa pessoa que comprou, elas vão aí incidir nesse tipo penal. Só que um vai ser enquadrado no caput e outro vai ser enquadrado no parágrafo 1º, tá? A consumação aqui neste parágrafo 1º, este crime se consuma quando o agente ele pratica um dos verbos, tá? Quais sejam importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz, tá? Aqui, nessa forma aqui de introduzir, é necessário, então, que o agente ele introduza na circulação esta moeda falsa. No parágrafo 1º também é necessária, e, aliás, comporta uma tentativa. Parágrafo 2º, nós temos uma forma privilegiada, tá? Quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Aqui é aquele caso da pessoa de boa fé que recebe uma moeda falsa. No momento, ela não aí percebe a falsidade, tá? Posteriormente, ela percebe que essa moeda é falsa e, para aí não perder o seu dinheiro, então, ela de má fé agora, ela restitui, tá? Esta moeda na circulação. Okay? Essa pessoa vai ser aí punida, mas de uma forma um pouco mais branda, tá? Parágrafo 3º. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão
Dois pontos. Inciso primeiro, de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Inciso 2, de papel moeda em quantidade superior à autorizada, tá? O parágrafo 3º aqui, tá? Ele traz um crime próprio. Por quê? Porque somente as pessoas aqui citadas no parágrafo 3º é que vão poder praticar este crime, ou seja, um funcionário público, tá? E um funcionário público aí que trabalha no Banco Central, que poderá praticar estas condutas, ok? Este parágrafo 3º aí também, ele consuma-se com a prática dos verbos do parágrafo 3º e também comporta uma tentativa. Para finalizar, nós temos ainda o parágrafo 4º, que diz que nas mesmas penas, tá, do parágrafo 3º, incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada, tá? Então aqui não é aquela pessoa ligada ali ao Banco Central, tá? Pode ser cometido por qualquer pessoa, tá? Uma pessoa que teve acesso, ela não é funcionária pública, ela teve acesso e ela pega esse papel moeda, essa moeda que estava aí, que acabou de ser fabricada de formas legais, ela retira e coloca em circulação, tá? No parágrafo 4º também, o crime aí, ele consuma-se quando a pessoa desvia, tá? Desvia, já consuma, e comporta também tentativa. Fechando aqui o assunto, a ação penal será pública e incondicionada e, como eu adiantei para vocês, trata-se de um crime da competência da Justiça Federal, tá? Então, tratando-se de moeda falsa, o competente para julgar aí uma ação penal envolvendo um crime de moeda falsa é a Justiça Federal. Lembrando que, se configurar o crime de estelionato, por exemplo, a competência será da Justiça Estadual. Agora, se nós tivermos concurso, tá? Concurso da moeda falsa com estelionato, a competência que vai prevalecer será da Justiça Federal. Ok, pessoal? Então, essas aqui foram alguns comentários sobre o crime de moeda falsa, tá? Próxima aula, então, nós veremos mais tipos penais. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, pessoal. Até mais!